Filipenses 3:13, vamos lá? Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Capítulo 4, você passa aí uma página, dá uma adiantadinha, versículo 10, diz o seguinte: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Pai, nós estamos diante da Tua palavra e te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor ministre aos nossos corações, nos edifique nessa noite. Realmente é uma honra para nós estarmos nesse lugar, mas honra maior ainda é ouvir a Tua voz aos nossos corações com o Teu Santo Espírito. Obrigado por tudo, oramos em nome de Jesus, amém. Desde pequeno eu escuto uma frase, uma expressão, e certamente você já deve ter ouvido isso alguma vez. Já viu aquela expressão que diz assim: se conselho fosse bom, não dava, se vendia, né? Quando alguém usa essa expressão, de alguma maneira ela está dizendo que, em geral, ou na maioria das vezes, os conselhos não são coisas boas. E muitas vezes nós caminhamos exatamente em direção a essa expressão. Vivemos uma vida em que cada um quer dar o destino a si próprio e não tem a humildade ou de repente a paciência de ouvir um conselho, um bom conselho, porque acha que os melhores conselhos não virão de outras pessoas, mas vêm dos seus próprios pensamentos. Se formos olhar o livro de Provérbios, nós vamos observar inúmeros versículos que expressam a importância de termos bons conselhos e sermos alcançados por bons conselhos. E especialmente o livro de Provérbios fala sobre os conselhos dos nossos pais. E se você teve um pai ou uma mãe presente na sua vida, certamente você recebeu alguma instrução, alguma orientação, alguma direção para a sua vida. Um pai e uma mãe bem intencionados, emocionalmente equilibrados, eles sempre terão bons conselhos para as nossas vidas. Aqueles que certamente consideram os seus pais, honram seus pais, como a própria Bíblia nos diz, têm o costume de sempre ouvir aquilo que os seus pais têm para falar. Naturalmente, quando a gente casa, a Bíblia diz que o homem deixa o pai e a mãe, e nesse momento, eu acho que a pessoa que tem a maior autoridade e pode nos ajudar é o nosso cônjuge, com bons conselhos também. O texto que nós acabamos de ler, ele fala a respeito de experiências que o apóstolo Paulo viveu. O apóstolo Paulo foi um dos maiores nomes na história do cristianismo. A maioria dos livros do Novo Testamento foram escritos por esse homem. As cartas que ele endereçou para pessoas e para igrejas. Igrejas que foram edificadas, igrejas que continuam sendo edificadas, como a nossa hoje à noite será através dessas experiências e esses conselhos que o apóstolo Paulo nos dará nessa noite. O tema da nossa mensagem hoje é conselhos que valem ouro. Quando a gente fala conselhos que valem ouro, é porque são conselhos muito preciosos para as nossas vidas. Se nós queremos viver o melhor de Deus nesse tempo, se nós queremos experimentar o melhor de Deus para as nossas vidas, para a vida da nossa família, para o destino, nosso destino profissional, para o nosso futuro, certamente, tudo isso passará por aquilo que a palavra de Deus nos diz. Como batista que somos,
Nós temos a palavra como nossa única regra de fé e prática. Nós só cremos na palavra e nós só queremos fazer aquilo que a palavra nos diz que devemos fazer. Então, quais foram os conselhos que nós podemos pegar nesse texto, que nós podemos observar na vida do apóstolo Paulo, que ele fala, que ele ensina, que ele instrui a sua igreja, que também serve para a minha vida e para a sua vida? O primeiro conselho que o apóstolo Paulo nos deixa aqui é que se você quer avançar na sua vida, o primeiro conselho de ouro, se você quer avançar na sua vida, se você quer crescer, se você quer alcançar maturidade, você precisa considerar uma coisa. E o que, pastor? Você precisa aprender a deixar para trás o que não acrescenta mais na sua vida. Escute o que eu estou falando. Você precisa deixar para trás aquilo que não acrescenta mais na sua vida. O apóstolo Paulo, no versículo 13 do capítulo 3, ele diz o seguinte: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço. E a pergunta é: Paulo, o que é que você faz? E Paulo está falando de quê? Paulo está falando de um aperfeiçoamento na sua vida. Paulo está falando de uma maturidade. Paulo está falando de o cumprimento de um propósito da vida. E a pergunta é: Paulo, o que é que você faz? O que é que você nos ensinaria hoje? Qual é o primeiro conselho que o Senhor tem para as nossas vidas? O apóstolo Paulo diria: esquecendo-me que das coisas que ficaram para trás, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. O apóstolo Paulo, para ser quem ele foi, para ter a notoriedade que ele teve, para trazer um impacto extraordinário para o povo, para a sua geração, o apóstolo Paulo tomou uma decisão. E qual foi a decisão que o apóstolo Paulo tomou, pastor? O apóstolo Paulo decidiu se esquecer, deixar para trás algumas coisas que não contribuíam, que não somavam, que não promoviam o ministério e a vida dele. Há muitas pessoas que não conseguem avançar nas suas vidas, que não conseguem ser prósperos em suas vidas, que não conseguem ter uma vida relevante, importante, significativa, porque vivem olhando sempre para o passado, estão presas no passado, estão presas num passado em que foram impactadas negativamente por algum tipo de decepção, foram feridas, foram caluniadas, pessoas que foram traídas, pessoas que foram enganadas. Essas pessoas, elas não conseguem dar mais um passo à frente na sua vida. Por quê? Porque estão sempre olhando para o que aconteceu lá atrás, estão sempre se lamentando por o que aconteceu lá atrás, acham que as suas vidas não irão avançar, não irão prosperar, porque aquilo que aconteceu lá atrás foi algo muito pesado, foi algo muito doloroso, e isso impede essa pessoa de ir mais à frente. Se formos olhar para a vida do apóstolo Paulo, nós podemos dizer que o apóstolo Paulo tinha um passado horrível. O apóstolo Paulo, quando seu nome era Saulo, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele era um perseguidor da igreja. O apóstolo Paulo era especialista em perseguir os cristãos e matar. A Bíblia nos diz que Paulo, ele consentiu com a morte de Estevão. E se você lembrar muito bem, Estevão não morreu uma morte tranquila. Estevão morreu apedrejado. A Bíblia diz que Paulo consentia com a morte de Estevão. Paulo, ele tinha autorização das autoridades da sua época para perseguir essas pessoas. As pessoas tinham medo do apóstolo Paulo, e naturalmente era normal que sentisse medo. Mas uma vez que o apóstolo Paulo, ele teve uma experiência de conversão, ele foi transformado pelo Espírito Santo de Deus, ele foi alcançado pela maravilhosa graça de Deus. O apóstolo Paulo decidiu viver uma nova vida, o apóstolo Paulo decidiu ter novas experiências, o apóstolo Paulo decidiu dar uma nova condução à sua vida. Ei, meu querido, minha querida, escute uma coisa. Talvez o seu passado foi muito doloroso, talvez você viveu momentos que marcaram negativamente a sua vida, talvez você errou muito, você tomou decisões que não deveria ter tomado, você andou com pessoas que não deveria ter andado, você deu ouvidos a pessoas que não deveria ter dado ouvido, você abandonou pessoas que não deveria ter abandonado, e você se envergonha disso, e isso de alguma maneira paralisa a sua vida, de alguma maneira prende a sua vida, e você não consegue ver perspectiva para o futuro. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o Deus que mudou a vida do apóstolo Paulo é o mesmo Deus que muda
muda a nossa vida. O Deus que transformou a vida do apóstolo Paulo é o mesmo Deus que transforma a nossa vida. Paulo recebeu um novo nome. Aquele homem que era Saulo, ele se transformou em Paulo, o maior missionário, o maior evangelista, o maior escritor do Novo Testamento. Escute uma coisa, se nós olhássemos o apóstolo Paulo antes da sua conversão, a gente diria: o apóstolo Paulo é uma vergonha para a humanidade. Se a gente olhar para o apóstolo Paulo depois da sua conversão, nós olharíamos e diríamos: o apóstolo Paulo é um orgulho para a sociedade, é um orgulho para o povo cristão, é um orgulho para o povo de Deus, é um orgulho para o reino de Deus. Escute uma coisa, se você decidir hoje deixar para trás aquilo que te impede de avançar, deixar para trás aquilo que te impede de ser uma nova pessoa, de ter novas experiências, deixar para trás todas as suas decepções, entregar ao Senhor todas as tuas dores, todas as suas angústias, entregar ao Senhor todos os seus traidores, entregar ao Senhor, nas mãos do Senhor, todas as pessoas que decepcionaram, decidir perdoar essas pessoas, abandonar a amargura, a mágoa no seu coração. Escute o que eu estou dizendo: o Senhor tem uma vida nova para te dar, o Senhor tem uma vida nova para trazer para a sua família, o Senhor tem uma vida nova para trazer para a sua vida. Deus transformará a sua vida. As pessoas olharão para você e irão perguntar: é a mesma pessoa? Será que é a mesma pessoa que andava angustiada, que andava triste? Será que é a mesma pessoa que onde chegava entristecia o ambiente? Você vai dizer: sim, eu sou a mesma pessoa com o mesmo nome, mas eu não sou a mesma pessoa no sentido de viver como eu vivia. Agora eu decidi viver algo novo. O apóstolo Paulo, ele decide: eu vou me esquecer das coisas que ficaram para trás, eu vou abandonar a minha vida de pecado, eu vou abandonar minhas relações tóxicas, eu vou abandonar as pessoas que não somam comigo, eu vou abandonar as pessoas que não promovem a minha vida, eu vou abandonar tudo aquilo que me coloca para baixo, eu vou abandonar tudo aquilo que me desqualifica como um homem, como uma mulher do Senhor. Ei, meu irmão, escute uma coisa: deixe para trás o que não te leva para frente, deixe para trás aquilo que não te impulsiona para um futuro glorioso, abençoado, porque como nós lemos aqui, queridos, Deus tem os melhores planos, e os planos que Deus tem para a nossa vida são planos de prosperidade, são planos de uma vida abençoada, são planos de uma vida abundante. O apóstolo Paulo experimentou e viveu isso poderosamente, e isso não é uma especialidade para a vida do apóstolo Paulo, isso também é para a minha vida e para a sua vida. Então, queridos, abandone, deixe para trás tudo aquilo que não soma, que não edifica, que não fortalece a sua vida. Vocês estão sentindo calor aí? Estou sentindo um pouquinho aqui. Vamos para o segundo conselho? Quantas pessoas querem ver o segundo conselho aí? Eu quero. Deus tem um outro conselho de ouro para as nossas vidas. O primeiro conselho: eu preciso abandonar as coisas que não somam com a nossa vida. Eu preciso deixar para trás aquilo que não acrescenta na minha vida. Mas o segundo conselho que o apóstolo Paulo me ensina é que eu preciso ter um foco na minha vida. Eu preciso ter uma direção na minha vida. Eu preciso ter um alvo para chegar. É interessante que Deus pensa nisso desde o nosso nascimento. A Bíblia diz que os filhos para os pais são como o quê? Flechas. Para que é que serve uma flecha, querido? Uma flecha não serve para ficar guardada. Uma flecha não serve para ficar escondida. Uma flecha precisa de um alvo, precisa de uma direção, precisa de um propósito. Deus já estabeleceu um propósito para a sua vida. E o apóstolo Paulo nos fala no capítulo 3, 13 e 14, o 13 nós já lemos. Vamos ler o finalzinho do 3, diz: não somente esquecendo das coisas que para trás, que ficam para trás, mas o apóstolo Paulo diz assim: eu preciso tomar uma outra decisão. E que outra decisão? Avançando para as coisas que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz: não basta somente deixar para trás aquilo que não soma com a nossa vida. Não basta somente deixar para trás aquilo que não me ajuda a aperfeiçoar a minha vida espiritualmente, profissionalmente, em todos os aspectos, emocionalmente. Eu preciso não somente deixar, mas eu preciso dar um destino à minha vida. Há pessoas que pararam a sua vida, que estagnaram a sua vida, que deixaram de acreditar em um futuro brilhante, que desistiram de continuar avançando nas suas vidas. O apóstolo Paulo diz assim: olha, eu preciso deixar, mas eu também preciso avançar. Meu irmão, não basta somente perdoar quem ficou lá para trás, não basta somente pedir perdão
em quem ficou lá para trás. Não basta somente se afastar de pessoas que te magoaram lá atrás. Você precisa dar um novo passo na sua vida. E o passo que você precisa dar é avançar em direção àquilo que ainda está por vir. A Bíblia diz que os planos do Senhor são melhores e maiores do que os nossos. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Um conselho de ouro que o apóstolo Paulo nos daria nessa noite, através desse texto, é: mantenha o foco naquilo que é importante. Se eu perguntasse para você, como é que você se vê daqui a 5 anos? Se você não tiver um foco, você está perdido com essa pergunta. Você não sabe o que é que vai acontecer. Você não tem percepção do que você está se preparando, melhorando para a sua vida profissional, para a sua vida familiar, para a sua vida espiritual, para qualquer área da sua vida. Se você não tem perspectiva para o futuro, se você não olha para frente, querido, certamente você vive uma vida cheia de angústia e decepção. Quem não olha para frente está olhando em direção a algum lugar, e geralmente as pessoas estão olhando para trás. São pessoas que vivem um saudosismo horrível. Não é que nós não possamos lembrar das coisas do passado, a Bíblia diz que nós devemos lembrar, e devemos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Então, quando eu olho para trás, eu preciso olhar de uma maneira que aquilo que eu lembre lá atrás me impulsione para frente. Eu lembro que quando eu tinha 16 anos de idade, foi feito um apelo aqui: quem queria entregar a sua vida a Jesus, aliás, Jesus não, quem queria entregar a sua vida para servir no reino de Deus. Eu lembro que eu saí de um lugar desse e vim aqui à frente, e eu tinha somente 16 anos. Aos 16 anos eu sabia o que é que Deus tinha para a minha vida. Eu sabia exatamente o que é que Deus tinha para realizar na minha vida. Eu não sabia em detalhes, mas eu sabia que a minha vida seria investida no reino de Deus. Aos 19 anos eu vou para o seminário, eu me preparo, eu vou me capacitar naquele lugar ali. Eu passo por um concílio, eu sou ordenado pastor. Eu termino meu seminário e eu começo a trabalhar e a viver exclusivamente do ministério pastoral. Queridos, quanto mais cedo você identificar o propósito da sua vida, mais cedo você chegará a ele. Há muitas pessoas que hoje não sabem por quê, para que vivem, qual o objetivo da sua vida. Se você buscar no Senhor, certamente Ele revelará isso ao seu coração. O apóstolo Paulo tinha consciência de que se em um momento ele precisava deixar algumas coisas para trás, em outro momento ele precisava olhar para o futuro. Pergunta que eu faço para você é: o que é que você tem colocado como algo importante para o seu futuro? Para onde estão focados os seus olhos? Quais são os planos que você tem em Deus para a sua família, para a sua vida profissional? Quais são os planos que você tem em Deus para a sua vida ministerial? Quais são os planos que você tem em Deus, queridos? Se você não tem uma resposta para isso, você precisa orar e dizer: Senhor, quais são os planos que o Senhor tem para a minha vida? Qual é a direção que o Senhor tem para mim? O apóstolo Paulo, certo dia, acordou para perseguir os cristãos, mas naquele dia o Senhor interrompeu a vida de Paulo e mostrou para Paulo que ele tinha um destino, tinha um propósito maior do que aquele que Paulo, na época Saulo, tinha decidido para a sua vida. Paulo se tornou um grande homem do Senhor, um grande conselheiro, um grande pregador da palavra, um grande discipulador. Por quê? Porque Paulo decidiu olhar para frente. Já parou para pensar? Quantas pessoas não criticaram o apóstolo Paulo? A Bíblia diz que quando Paulo se converte, as pessoas tinham medo de Paulo, porque achavam que ele estava infiltrado no meio dos cristãos com a intenção de matá-los. Ninguém queria estar com Paulo, ninguém queria acompanhar Paulo, mas Paulo, ele conseguiu encontrar motivação, conseguiu encontrar alguém que cuidasse da vida dele, conseguiu se esmerar como um homem de Deus, e o apóstolo Paulo se tornou no maior plantador de igreja de todos os tempos, queridos. O apóstolo Paulo não tinha um avião, não tinha a tecnologia que nós temos hoje. O apóstolo Paulo tinha um desejo no coração, tinha um fogo no seu peito, e a vontade do apóstolo Paulo era viver os propósitos de Deus na vida dele. O apóstolo Paulo, ele parou de olhar para Saulo, ele começou a olhar para Paulo. Ele parou de olhar para a sua vida vergonhosa, ele começou a olhar para uma vida gloriosa que Deus tinha para a vida dele, que Deus tinha para o futuro dele. Ei, meu irmão, sabe por que você não consegue avançar? Porque o tempo todo você está gastando olhando para trás, você não olha para frente, você não busca em Deus: Senhor, o que é que o Senhor quer realizar na minha vida? O que é que o Senhor quer realizar através da minha vida? Queridos, quando nós nos entregamos ao Senhor, quando nós confiamos plenamente nele, o Senhor se revela para nós, o Senhor abre o coração conosco, o Senhor despeja sobre as nossas vidas os seus planos.
e os seus propósitos. Foi assim que Deus fez na vida de Moisés. Se a gente olhasse para a vida de Moisés, ele estava lembrando: eu não sei falar direito, eu não tenho influência suficiente. Meu irmão, se Moisés pensasse somente nisso, se Moisés não olhasse para frente, certamente ele não acreditaria nas promessas de Deus. Mas ele fez uma escolha, e o desafio que eu faço para você hoje à noite é: faça uma escolha de olhar o que Deus tem para você lá na frente. E o lá na frente começa com a decisão que você toma hoje. Siga em direção ao seu propósito, siga em direção aos planos de Deus, e certamente você terá uma vida abençoada. Quantos vão ter uma vida abençoada no futuro? Quantos já estão experimentando essa bênção do Senhor? Queridos, eu com essa carinha de 17 anos, mas eu já tenho um pouquinho mais. Eu entreguei a minha vida, eu tenho mais tempo de convertido do que de não convertido. Eu tenho mais tempo de alguém que serve a Jesus do que alguém que não serve a Jesus. E a minha maior alegria é porque Jesus transformou a minha vida e certamente transformará a sua vida. Eu lembro que quando eu fui para o seminário, eu fui pegar um documento na escola. E quando eu fui pegar esse documento, era um documento porque, como o seminário ele exigia, como se fosse um nível superior, então ele exigia essa documentação. Quando eu fui pegar a documentação, uma pessoa que trabalhava na secretaria, que me conhecia muito bem, ele não tinha uma vida em que os professores tinham o prazer de dizer que era meu professor, bagunceiro, e já contei essa história para vocês, dava muito trabalho. E quando eu fui pegar, essa pessoa, eu já tinha saído dessa escola há algum tempo, e essa pessoa chegou para mim e disse assim: vai estudar onde? Tipo assim, vai dar trabalho aonde? Aí eu disse: não, vou estudar no Recife, eu vou fazer seminário. Aí ela: seminário? Ela tinha toda a razão, ela me conhecia. Eu fazia de tudo para chamar a atenção, para dar problema na escola mesmo. Já contei para vocês algumas coisas que eu fazia que tenho vergonha hoje, e que graças a Deus eu aproveito isso para edificar a vida daquelas pessoas que de repente tem um filho problemático, tem uma filha problemática, alguém que tem um filho que dá muito trabalho, um filho que dá muito trabalho. Escuta uma coisa: Deus transforma essas pessoas. Minha mãe parecia, meu Deus, que trabalhava lá na escola, era o tempo todo lá na escola. Chama minha mãe. E aí Deus se mudou na minha vida. E aquela pessoa, ela sabia do meu passado, mas o meu passado não me envergonha para o meu futuro. O passado é passado, mas o passado me serve para que eu nunca mais repita o que eu fiz lá atrás, porque o meu foco está lá à frente. Mantenha o foco no que é importante para você. Queridos, todas as pessoas que querem avançar na vida, elas são criticadas, elas são mal interpretadas. As pessoas que querem avançar na sua vida, elas certamente enfrentarão palavras que de alguma maneira tentarão nos desestimular, nos entristecer. Mas você precisa entender uma coisa: quando eu estou com o Senhor, eu estou ocupado demais para gastar tempo com aquelas pessoas que me criticam. Eu estou ocupado demais para gastar tempo com as pessoas que me colocam para baixo. Eu estou ocupado demais para gastar tempo com as pessoas que não conseguem investir na minha vida, nem trazer uma palavra que me encoraje. Não perca seu tempo com alguém que não soma com a sua vida. Não perca seu tempo com alguém que só subtrai, que só quer o mal para a sua vida, que só pensa o pior de você. Não, queridos, eu tenho um Senhor, um Deus Todo-Poderoso, e a Bíblia diz que Ele me amou primeiro. Se Deus me amou primeiro, se Deus a cada dia renova a sua graça sobre a minha vida, se Deus a cada dia tem planos poderosos e abençoadores para a minha vida, então o meu foco precisa estar naquele que é o Senhor da minha vida. Terceiro lugar, o terceiro conselho que o apóstolo Paulo nos dá hoje, queridos: procure estar contente com a vida que você tem. Se em primeiro lugar ele diz: olha, abandone, deixa algumas coisas para trás.
Em um outro momento ele diz, olha para frente agora. Ele também nos dá um outro conselho. Procure estar contente com o seu presente. Versículo 11 do capítulo 4 do livro de Filipenses. Ele diz o seguinte: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Por quê, Paulo? Porque tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo, ele compreendeu o segredo da vida. O segredo da vida não é estar ansioso com o futuro. O segredo da vida não é estar depressivo com o passado. O segredo da vida é estar contente com o seu presente. Escute uma coisa: estar contente, e como o apóstolo Paulo falou aqui, estar satisfeito com o presente, não significa estar acomodado. Existe uma diferença grande entre estar satisfeito e estar acomodado. Eu estou satisfeito com a minha vida, mas não estou acomodado com a minha vida. Eu estou satisfeito com o pai que eu sou, mas não estou acomodado com o pai que eu sou. Eu estou satisfeito com o pastor que eu sou, mas não estou acomodado com o pastor que eu sou. Sabe por quê? Porque Deus sempre me leva a enxergar mais longe. Nós precisamos estar satisfeitos com tudo que Deus nos deu. Talvez você não tenha tudo que desejaria ter, mas uma coisa é certa: você hoje tem muito mais do que você merece. Você hoje tem muito mais do que você merece. E se eu tenho mais do que eu mereço, se eu tenho uma família, e essa família representa muito mais do que eu mereço, se eu congrego em uma igreja, e essa igreja, ela é especial na minha vida, eu tenho algo muito mais do que eu mereço. Se eu moro em uma cidade, e apesar desse calor, meu irmão, você sabe o que é sentir falta de um calor? Vai morar numa cidade fria. Você vai dizer, ai, se tivesse um calorzinho. Irmãos, eu morava em uma cidade que não era nem fria, mas era muito úmida. Quando eu voltava de férias, as roupas estavam mofadas. E um dia, eita, a gente saiu de férias, quando voltamos para casa, depois de 15 dias, nós encontramos o guarda-roupa dessa largura aqui. Gordinho, irmão, um pouquinho maior do que eu. E esse guarda-roupa, ele estava inchado. Por quê? Porque o meu vizinho teve um entupimento na encanação dele. E durante as minhas férias, começou a pingar no guarda-roupa. O guarda-roupa estava destruído. A umidade do lugar deixou aquele ambiente com um aspecto e um cheiro horrível. Mas apesar daquilo, eu precisava agradecer ao Senhor, estar satisfeito com o Senhor. Então, queridos, a gente está aí agoniado com esse calor. A gente está pedindo, Senhor, manda uma chuvinha. Caiu uma chuvinha aí agora? Ou foi para cima? Caiu? A gente está querendo algo que refresque um pouco mais. Mas aprenda a estar satisfeito, até mesmo com um calor como esse. Que há pessoas no planeta Terra que habitam em lugar que estão morrendo de frio. Então, o apóstolo Paulo, ele me estimula. Mauro, aprenda uma coisa. Procure estar contente com a sua vida. Eu não tenho tudo que eu quero, eu tenho mais do que eu mereço, mas eu buscarei mais, porque o Senhor é uma fonte inesgotável de bênção. Querido, se eu entendo que a minha família não está vivendo ainda a atmosfera de amor que eu gostaria que estivesse, eu preciso continuar insatisfeito no sentido, não é de estar insatisfeito na questão de murmurar, mas eu preciso estar insatisfeito na questão de querer o melhor para a minha família, de querer um ambiente mais prazeroso, de querer um ambiente mais amoroso. Se você não está feliz com o marido que você é, com o pai que você é, com o profissional que você é, então melhore. Se você não está satisfeita com a mãe que você é, com a filha que você é, com a profissional que você é, melhore como pessoa, aperfeiçoe aquilo que você é.
Se você não está feliz com a profissão que você tem desempenhado, com as metas que você tem alcançado para a sua vida, então melhore isso. A Bíblia nos mostra que na criação do mundo, a cada dia o Senhor fazia algo melhor, e quando Ele termina tudo que Ele cria o homem e a mulher, Ele diz: olha, o homem e a mulher, foi muito bom fazê-los. O Senhor somente melhorava aquilo que Ele fazia. Escute uma coisa: procure estar contente com a sua vida, mas não esteja acomodado com a sua vida. A pergunta que eu faço é: em que área da sua vida você está acomodado ou acomodada? Que área da sua vida você precisa de uma intervenção divina, porque você infelizmente não consegue avançar? Porque infelizmente você não consegue dar um passo diferente àquilo que você já deu. Se você tem isso no seu coração, essa determinação, assim como o apóstolo Paulo, ele aprendeu a ter com fartura, mas o apóstolo Paulo também aprendeu a ter com escassez. Ele era contente, ele estava satisfeito, mas ele não estava acomodado. O apóstolo Paulo disse assim: tinha dia que não tinha o que comer direito, mas eu estava satisfeito. Mas certamente tinha dia na vida de Paulo que ele ficava escolhendo: deixa eu ver o que eu vou querer hoje. Fui tomar um café na casa de um irmão essa semana, e eu fiquei na mesa assim olhando: o que é que eu vou comer agora? Nem Salomão em toda a sua glória teve um banquete daquele. Queridos, aprenda a valorizar o cafezinho preto somente, mas aprenda a valorizar também quando o Senhor te colocar diante de um banquete. Ser grato a Deus: Senhor, eu sou grato, porque apesar de mim, o Senhor tem me dado muito mais do que eu mereço. E por último, queridos, o último conselho que eu daria para você nessa noite, através do apóstolo Paulo, o último conselho de ouro é: escute uma coisa, se você precisa deixar alguma coisa para trás, se você precisa olhar para frente, se você precisa estar contente com a sua vida hoje, não acomodado, mas contente, Deus tem outra coisa para falar: com Ele você vai mais longe. Você entendeu o que eu disse? Com o Senhor, queridos, eu vou mais longe. O apóstolo Paulo, ele diz: olha, eu vivi inúmeras experiências na minha vida, eu vivi tendo a necessidade que vocês abençoassem a minha vida, eu vivi experiências onde eu não tinha o que comer direito, mas eu vivi experiências que eu tinha em fartura. O apóstolo Paulo parece que vivia situações inconstantes na sua vida, mas ele vivia feliz. É tanto que quando ele escreve essa carta, ele instrui a igreja a ser feliz. Versículo 4 do capítulo 4, ele diz: alegrem-se no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. O apóstolo Paulo era um homem que depositava toda a sua confiança no Senhor. E por que o apóstolo Paulo foi quem foi? Porque o apóstolo Paulo impactou o que impactou. Porque o apóstolo Paulo continua falando aos nossos corações hoje. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo tinha um segredo. O segredo do apóstolo Paulo não estava no conhecimento que ele recebeu aos pés de Gamaliel, seu discipulador. O segredo do apóstolo Paulo não estava na sua oratória. O segredo do apóstolo Paulo não estava na sua desenvoltura como ser humano. O segredo do apóstolo Paulo não estava necessariamente na sua perseverança. O segredo do apóstolo Paulo, queridos, não estava naquilo que os homens buscam nessa terra. O segredo do apóstolo Paulo não estava na influência que ele tinha para a sua época. O segredo do apóstolo Paulo estava no Senhor. E o apóstolo Paulo, ele declara isso. Quando ele fala que ele viveu todas as suas experiências, a gente pode dizer: nossa, Paulo é demais. Paulo, eu quero ser como você. Eu quero ser perseverante como você. Eu quero ser determinado como você, Paulo. Paulo, me ajuda, Paulo, como é que você faz? Quais são as táticas? Quais são as estratégias que você usa para ser quem você é? Para ser o homem que você é? O apóstolo Paulo diz assim: o segredo não está nas estratégias, mas está no Senhor das estratégias. O segredo não está naquele que me dá e que abençoa com as coisas, mas o segredo está naquele que me acompanha até quando não tem coisa nenhuma. O apóstolo Paulo está me dizendo: a minha força, a minha determinação, a minha coragem, eu passo todas as coisas, e eu passo por um momento de prisão, porque o Senhor está comigo no cárcere. Queridos, certamente houve noites em que o apóstolo Paulo talvez ficou de alguma maneira abatido, e é natural que as pessoas passem por isso. Todo ser humano precisa às vezes desabafar, chorar, abrir o seu coração. Eu não tenho dúvida que o apóstolo Paulo, ele não era o tempo todo entusiasmado.
Havia momentos que certamente ele sofria, mas a Bíblia nos mostra que as palavras que o apóstolo Paulo escreve até mesmo na prisão denotam a vida de um homem que tinha a companhia intensa do Espírito Santo de Deus na vida dele. Talvez o apóstolo Paulo pensasse em desistir, como nós muitas vezes pensamos em desistir, e o Espírito Santo de Deus dizia: Paulo, lembra dos planos que eu tenho para você. Paulo, lembra dos planos que eu tenho através da sua vida. Paulo, lembra das experiências extraordinárias que você viveu comigo. Ei, meu irmão, escute uma coisa: eu posso estar vivendo um dos piores momentos, humanamente falando, mas um dos piores momentos, humanamente falando, é uma das melhores oportunidades que Deus tem para agir poderosamente na nossa vida. É um momento em que nós podemos, de uma maneira muito impressionante, muito extraordinária, testemunhar de um Deus que muda as nossas histórias. Deus é especialista em mudar a história das pessoas, em fazer com que as pessoas possam cruzar os rios que precisam ser cruzados, chegar em determinados lugares que precisam ser chegado. Escute uma coisa: Deus, Ele é especialista e Ele não desiste de nós. Certamente, irmãos, certamente Pedro fez muitas coisas que Deus não gostaria que ele fizesse. Pedro cortou a orelha do soldado. Pedro negou Jesus 3 vezes. Meus irmãos, Moisés também fez coisas que não deveria ter feito. Moisés feriu a rocha quando o Senhor disse que só tocasse na rocha. Moisés, em desobediência, fez aquilo que não era do agrado de Deus. Davi, um homem segundo o coração do Senhor. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração, mas em um determinado dia da sua vida, ele olhou para uma mulher de uma maneira diferente, e ele adulterou com uma mulher chamada Betseba. Essa mulher era uma mulher casada. Essa mulher era uma mulher que era casada com um dos seus oficiais. Ele não somente tem uma relação extraconjugal com aquela mulher, mas ele arquiteta um plano para enganar o marido. Não consegue enganar, procura matar o marido, coloca ele na linha de frente para que ele fosse o primeiro a morrer. E ele fez tudo isso para de alguma maneira tentar esconder o erro, a palhaçada, a idiotice que ele fez, as escolhas erradas que ele tomou. E ele pensou que ninguém iria saber, mas Deus sabia. Deus vai ao encontro de Davi, e Deus naquele momento poderia destruir Davi. Deus naquele momento poderia dizer: você não presta como rei. Deus poderia olhar para Davi e dizer assim: você não tem condições alguma de continuar nesse trono. Você não tem condições alguma de se manter nesse patamar. Foi eu que te coloquei nesse lugar. Deus poderia olhar para Davi e humilhá-lo, porque Davi, como todos nós, merecemos o desprezo de Deus, merecemos a indiferença de Deus. Mas Deus manda um profeta em direção a Davi. E a intenção de Deus mandar um profeta não é para destruir Davi. A intenção de Deus mandar um profeta é para restaurar Davi. É para lembrar Davi quem Deus é, que é um Deus misericordioso, que é um Deus que perdoa. O que Deus queria falar para Davi: Davi, o seu reinado ainda não acabou. Talvez o seu reinado sofreu um baque. Talvez você perdeu uma circunstância que não deveria ter perdido. Se entregou um pecado, não deveria ter entregue. Mas escuta uma coisa, Davi: eu estou pronto para perdoar os seus pecados. Eu estou pronto para levar você em um lugar mais longe. Eu estou pronto para preparar você para viver novas experiências. Foi isso que Deus fez com muitas pessoas na palavra, e é isso que Deus pode fazer com a minha e com a sua vida. Escute uma coisa: se você tem pessoas que têm influência na sociedade, essas pessoas podem nos ajudar a chegar mais rápido em alguns lugares. Se nós temos dinheiro, esse dinheiro às vezes pode me ajudar a chegar mais rápido em determinados lugares, mas só a presença de Deus me levará a lugares mais longes. Só a presença do Senhor fará com que eu possa viver experiências extraordinárias, experiências que as pessoas olharão para mim e para você e irão dizer assim: nossa, que milagre foi esse. Como é bom, queridos, encontrar pessoas que me conheceram lá no passado, na adolescência, e dizer assim: rapaz, eu conheci Mauro. Como Deus mudou a vida dele. Eu já testemunhei para vocês um dia, uma das escolas que eu mais dei trabalho aqui, queridos, foi lá no Rio Inácio. Eu inaugurei aquele prédio ali, e eu dei muito trabalho.
Na época do sininho, eu levei um sininho lá para tocar também. Eu prendia as professoras na sala de aula, eu batia a porta não abria por dentro. Eu fiz muita coisa ali. Eu era aprendiz de terrorista, já botei bombinha também lá no banheiro. Eu era demais. Eu fui, em muitos momentos, uma vergonha para minha mãe. Eu lembro que minha mãe dizia assim para mim: Mauro, eu não vou vir mais na escola não. Já estou com vergonha. E eu teve um dia que até menti e disse que minha mãe não pode vir não porque ela lava roupa. Mentira, minha mãe nunca lava roupa para ganhar dinheiro. E um dia a mãe chegou lá numa reunião e a professora disse: olha, não chamo a senhora porque a senhora precisa trabalhar de manhã, né? Lavar roupa. Disse, o quê? Era isso. Deus mudou a minha vida. E queridos, no ano de 2005 eu recebi um convite para falar nessa mesma escola. E o convite que eu recebi era para que eu pudesse abrir o semestre dando uma palavra de encorajamento. Pensou? E algumas professoras não sabiam que eu ia fazer isso. Acho que a diretora nem sabia quem era. E quando eu comecei a falar, as professoras iam conversando com a outra, porque sabia quem eu era. A conversa no final do ano é assim: tu vai pegar Mauro? Mas Deus mudou a minha vida. E Deus me fez enxergar mais longe. Quando eu olho para essa cidade, eu sei que ela tem muitos problemas e muitas dificuldades. Tem muita coisa que precisa mudar na nossa cidade. Mas eu sou uma pessoa comprometida com o Senhor, de ver a minha cidade transformada para a glória do Senhor. Queridos, eu tenho declarado aqui constantemente: um dia para a glória do Senhor. O que é hoje, o que hoje não é comum, se tornará comum. Se tornará comum as pessoas abrindo as suas empresas e dizendo: nós vamos iniciar hoje o dia de trabalho com uma oração e com a reflexão da palavra. Nós vamos olhar constantemente as pessoas parando, até mesmo nesse sol quente, procurando um sono, e dizer assim: eu vou orar por sua vida agora. Nós vamos olhar, queridos, um mover de Deus, de amor do Senhor. Nós vamos, queridos, em nome de Jesus, ser usados por Deus poderosamente para impactar essa cidade. E quando eu falo essa cidade, eu estou falando na sua vida. Eu estou falando na vida da sua família. Sua família não será mais a mesma. Escute uma coisa: talvez o diabo esteja falando no seu coração: você não tem mais o que oferecer, você não tem mais o que oferecer, porque a sua idade não permite, a sua condição financeira não permite, a sua condição de saúde não permite. E o Senhor está dizendo o contrário: eu posso todas as coisas. O apóstolo Paulo diz: eu posso todas as coisas, porque o que me fortalece não é o dinheiro que eu tenho, o que me fortalece não é a idade que eu tenho, o que me fortalece não é a influência que eu tenho, o que me fortalece é o Senhor que está comigo. O apóstolo Paulo teve um momento que ele tinha muito dinheiro, mas houve um momento que o apóstolo Paulo não tinha nenhum dinheiro, e o que fortalecia o apóstolo Paulo quando ele tinha dinheiro e quando ele não tinha dinheiro era a presença do Senhor na vida dele. E é assim também conosco. Serra Talhada, se prepare, essa região se prepare, porque essa igreja foi levantada pelo Senhor, e há 83 anos nós estamos plantados nessa cidade, e Deus está nutrindo no nosso coração, queima no meu peito um desejo de ver a minha cidade rendida aos pés do Senhor, de ver as pessoas amando, de ver as pessoas desejando o melhor umas para com as outras, de ver nas famílias não somente o número de divórcios aumentando, mas o número de casamentos aumentando, porque as pessoas vão olhar e vão dizer: os meus pais têm tantos anos de casado e eu quero ser bem casado igual aos meus pais. Eu quero ver, meus queridos, Deus transformando a fibra moral dos nossos filhos, das nossas filhas. Eles irão desejar muito mais servir e amar o Senhor do que ser influenciado por um mover diabólico que existe em toda e qualquer região e cidade. Ah, meus irmãos, se o apóstolo Paulo tivesse ficado acomodado, ele não teria sido o apóstolo que foi. O apóstolo Paulo nos ensina hoje: a minha vida precisa mudar. Essa mudança não depende somente de receber bons conselhos ou conselhos que valem ouro.
Essa mudança acontece quando eu e você, queridos, quando nós decidimos, em nome de Jesus, permitir que o Senhor faça parte da nossa história. Nós temos aqui 4 conselhos de ouro que o apóstolo Paulo nos ensina através dessa palavra. O primeiro conselho é: o que é que precisa ficar para trás que você está trazendo para o presente? O que precisa morrer lá atrás que você está trazendo para viver hoje? O segundo conselho é: qual é o foco da sua vida? Qual a direção que você está dando para você? Não basta somente abandonar as coisas, é preciso ter novas expectativas. Quais são os sonhos que queimam no seu coração? O que é que nutre a sua alma, além da presença maravilhosa do Senhor? Se você não estiver certo disso, queridos, se você não tiver convicção disso, certamente você não chegará mais longe. O apóstolo Paulo, ele reconhecia, ele sabia que ele tinha um alto padrão intelectual. O apóstolo Paulo tinha um alto padrão de influência na sua sociedade. O apóstolo Paulo tinha muitas coisas, mas ele aprendeu a viver satisfeito, tendo ou não tendo. Como é que está a sua vida? Você tem tido uma vida de mais gratidão ou de mais murmuração? Você tem uma vida de mais reconhecimento do que Deus é e do que Ele faz na sua vida, ou daquilo que infelizmente o diabo está fazendo em sua vida? E quando ele diz eu posso todas as coisas, ele está dizendo assim: eu passo todas as coisas, porque o Senhor me fortalece. Se nós tivermos a convicção disso, mesmo vivendo tempos difíceis, tempos de dificuldade, tempos de escassez, tempos de provação, nós iremos declarar aquilo que o apóstolo Paulo declarou: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos adorar o Senhor nesse momento, celebrar o Deus do nosso, que nos ama incondicionalmente.